E se eu te falar que um humano comum, sem nenhum poder, pode derrotar o Goku, você acreditaria em mim? Não, você ficou louco, Pedro. Eu não tô falando só de derrotar e vencer a luta, não. Eu tô falando de matar o Goku pra sempre. Agora você ficou louco mesmo, Pedro. Você duvida, né? Então vem comigo nesse vídeo aqui, eu vou te provar que um humano comum, qualquer um, até você, lógico, gente é comum, qualquer um pode derrotar o Goku. Vamos lá. Inés Trans, Peter aqui. Eu sei exatamente o que você está pensando agora, eu te conheço muito bem. Meu Deus, Peter ficou maluco, como é que ele pode falar besteira tão grande? Nem o Moro, nem o Deus da Destruição, nem o Broly, nem o Freeze, ninguém derrotou o Goku. Como é que um humano comum vai poder? Peter, você pirou? Pensou exatamente, não pensou? Literalmente. Bom, mas agora você vai ter que abrir um pouquinho sua mente, você vai ter que lembrar de coisas que já aconteceram em Dragon Ball. Primeiro de tudo, humanos já quase mataram o Goku. Tudo bem que isso foi lá no início do Dragon Ball Clássico, eu sei disso. Mas será que isso poderia acontecer de novo? Mesmo o Goku estando mega poderoso? Mesmo com o Migachi no Goku? Vem comigo, se você acha que não, eu acho que eu vou mudar a tua mente. Então já capricha na inscrição. Dá realmente um gás, um granorar aqui no like, vai ajudar pra caramba. Tem que dar like, né? Porque esse vídeo, sabe? Rapaz, você deve pensar, pô, Peter, a gente tava quieto, por que você provoca a gente? Vem na minha cabeça, eu penso, pô, tá faltando a tretinha, né? Pô, já não teve aquela Goku vs Batman, vocês gostaram, né? Você sabia que os meus haters daquela época, daquele vídeo lá, Batman vs Goku, hoje estão comigo, hoje são um brother meu? Tem maneiro pra caramba, então vocês podem começar hoje como hater, mas mais pra frente falar, pô, o Peter é gente boa. Vocês vão ver, vamos lá. Então, antes de mais nada, esquece gás sonífero, esquece veneno, esquece pistola laser. Eu não vou falar nada disso, ok? A gente vai falar de porradaria, artifícios mesmo para vencer o Goku de igual para igual. Então vamos lá, sem enrolação, eu já adianto que tem dois métodos simples, dois meios simples e totalmente possíveis de um humano vencer o Goku. Vamos falar sobre eles agora? Primeiro método é na porrada. Peter, agora você ficou maluco. Peter, como é que um humano com 5 de poder de luta vai poder vencer o Goku que tem bilhões de milhares, de centenas, de 1001 de poder de luta? Calma, não é um humano convencional não, ok? Pensa comigo, você conhece algum humano que foi capaz de modificar o corpo ou até mesmo de criar algum ser poderoso que fosse capaz de superar o Goku? Se você respondeu Dr. Maki Gero, você acertou. Isso é bom, você é um Gokuzólogo. Eu sei que o Dr. Maki Gero morreu, ele tá morto, isso é indiscutível. Mas o Dr. Maki, ele foi um cientista humano brilhante. Ele que decidiu que um dia ele ia se vingar do Goku e queria matar ele, né? E adivinha? O cara estudou, foi atrás e o resultado disso foi simples. Primeiro ele descobriu sozinho como colocar o cérebro dele, a consciência dele, num corpo robótico e dessa forma ele venceu a mortalidade biológica, né? Depois ele foi capaz de dar uns upgrades no próprio corpo, que ficou tão overpower que foi capaz de rivalizar com alguns guerreiros Z. Mas não para por aí. O Dr. Maki também foi responsável direto por criar ciborgues, o 17 e a número 18. Por mais que esses dois sejam chamados de androides, eles são ciborgues, né? A 18 e o 17 são ciborgues. São pessoas com partes robóticas nos corpos deles. De qualquer forma, ele conseguiu ir muito além do que ele tinha conseguido, né? Já que a 18 e 17 já eram bem fortes. Já eram fortes o suficiente para derrotar o Goku, Vegeta, Gohan e todos os outros guerreiros na porrada. Então, até aqui, a gente já poderia dizer que um simples humano foi capaz de derrotar o Goku. Não diretamente com as próprias mãos, mas construindo armas que fizessem isso. Mas você acha que para por aí? Dr. Maki também criou o número 16, um androide totalmente robótico que era mais forte ainda que o número 17 e a número 18. Ou seja, fora os dois, Dr. Maki ainda tinha criado totalmente artificial um ser mais poderoso que o Goku. Sem falar das mega bombas de destruição que o Dr. Maki também criou e colocou dentro do corpo dos androides. Bombas pequenas, né, mas totalmente capazes de destruir tudo em volta, tudo, né? Inclusive o Goku. Bom, até aqui, vamos lá, a gente tinha 7 seres humanos, robôs, androides e uma bomba que poderia destruir o Goku. Tudo isso criado por um humano. Mas é claro que o Goku treinou e conseguiu superar isso tudo. Mas se acha que parou por aí? Olha pra barra do vídeo, não acabou ainda. Antes de morrer, o Dr. Maki Gero ainda deixou um último projeto que estava se desenvolvendo no laboratório dele. Quem era? O Cell, exatamente, isso mesmo. Pra quem não sabe, só pegou o bonde andando, o Cell é uma criação de um humano que queria se vingar do Goku. Durante anos, o Dr. Maki Gero foi coletando amostras de DNA de vários guerreiros, entre eles os Saiyajins, os Namekusei, né, que tava lá o Piccolo, e até o Freeza. O Cell basicamente era uma mistura de todas essas raças numa só.
Aí depois que o Cell absorveu o número 17 e 18, ele ficou tão poderoso que ninguém era capaz de chegar perto dos poderes dele. E nem adianta você ficar de mimimi dizendo que o Cell precisou absorver o 17 e 18 para ficar mais forte. Porque todos eles eram peças criadas pelo Dr. Mark Garrow. E adivinha o que aconteceu no finalzinho do arco? O Cell acabou explodindo e matou quem, hein? Pois é, o Goku, junto com a explosão dele. Ou seja, se o plano do Mark Garrow, do Dr. Mark Garrow, era matar o Goku, a gente pode dizer que esse plano foi concluído, né? Então até aqui a gente já pode dizer que, de certa forma, um humano foi responsável por derrotar o Goku. Mas palma, por que atualmente isso seria possível? O Dr. Mark já tá morto, né? Bom, depois que a Terra sofreu tantas ameaças como a gente tem visto, vocês não acham que seria plausível que os humanos montassem uma defesa? Quem garante que cientistas não estão trabalhando numa mega arma, ou sei lá, um mega robô, ou qualquer outra coisa, seguindo exatamente de base os mesmos planos do Dr. Mark Garrow e criar um ser que fosse capaz de derrotar o Goku ou qualquer outra ameaça que viesse pra Terra? Eu sei que a humanidade passou vergonha tentando impedir um Majin Buu lá com aqueles tanques de guerra, mas quem garante que isso não pode mudar futuramente? Ameaças estão chegando com cada vez mais frequências para a Terra e estão cada vez piores. E a gente sabe como é que é a capacidade humana em Dragon Ball. Se o Dr. Mark foi capaz de criar um ser que pudesse matar o Goku, imagina o que vários cientistas, ó, com recursos pra caramba, muita tecnologia, não poderiam fazer, concorda? Imagina, um exército de Cell 2.0, novos androides. Vai lembrar que não precisa ser só um cara que construa ou faça toda essa maracutaia, né? Pode ser só um novo vilão surgindo. Por que não? Por que não pode ser um novo vilão? Ah, e lembra que eu falei que tinha duas formas simples? A primeira é essa que eu acabei de falar. A segunda é a Bulma. Eu sei que a Bulma jamais iria querer matar o Goku. Mas, galera, ela é um dos seres humanos mais inteligentes e criativos do mundo. Ela simplesmente desenvolveu, junto com o pai dela, uma tecnologia que pode literalmente guardar uma casa inteira numa cápsula de bolso. Sem falar que a Bulma é a grande inventora da máquina do tempo. E essa informação pode ser algo extremamente perigoso. A gente já viu que a máquina do tempo foi usada uma vez pro mal, né? Quando o Cell assassinou o Trunks do futuro e voltou pro passado. Quem garante que futuramente outro vilão ou outra pessoa ruim não vai usar a máquina do tempo para atacar o terror no Goku quando ele ainda era uma criança e fácil de abater? Já pensou nisso? Matar o bebê Gokuzinho? Claro que tudo isso são teorias, eu sei disso. Mas vocês concordam comigo que é totalmente possível? Pelo menos concordar, vocês concordam? Que humanos poderiam sim dar um jeito de derrotar o Goku? Comentem! Comenta o que vocês acham. E se inscreve no canal, sempre trazendo pra vocês uma aleatoriedade, mas do mundo nerd, sempre do mundo nerd. Uma coisa randômica, né? Eu tava comendo uma coxinha, aí pensei, acho que sim, dá pra humano matar o Goku. Aí virou vídeo. Obrigado de coração por mais um vídeo. É sempre bom ter vocês aí, mas com o sininho ativado. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!